Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, já com o fechamento de mercado lá na Bolsa de Chicago. E a boa notícia para o produtor de soja é que a soja reagiu. Foi uma semana de altos e baixos. A gente começou vendo a soja reagindo aos pouquinhos. Teve sessão ali em que o mercado derrapou e derrubou aí a soja. Mas a sexta-feira foi de recuperação e no final das contas dá para dizer que foi uma semana até positiva quando a gente compara aí com a semana passada. Mas qual é a realidade dessa movimentação em Chicago? O que a gente pode esperar em termos de formação de preços e principalmente daqui para frente? A soja tem um intervalo estabelecido aí de trabalho? Quais são os fundamentos que vão gerenciar aí o rumo da soja a partir de agora? E aqui no Brasil, como é que está a situação? Tantas perguntas para a gente fazer para o Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Ronaldo já está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez estar aqui ajudando a gente a entender esse mercado. Uma semana de altos e baixos aí para Chicago, principalmente quando a gente olha a soja e quando a gente faz as contas, a gente percebe que mesmo com essa variação, a gente teve um avançozinho na precificação da soja, nada muito significativo, mas ainda assim é aquela soja fechada num intervalo de preço ali, Ronaldo, que não consegue fugir muito daquilo. O que está acontecendo no mercado? Que momento é esse? Enfim, quais as interferências que estão promovendo aí essa queda de braços entre baixa e alta em Chicago, hein? Ajuda a gente a entender, Ronaldo. Boa tarde, Alex. Eu acho que é a segunda vez que eu venho aqui com movimento de forte alta. Sempre eu estava entrando com o dia bem negativo. Eu falei, eu vou parar com isso. Quando vocês falarem, vamos falar, eu falei, não vou falar mais não, porque só está caindo, eu vou ficar com o pé frio. E a última vez a gente entrou, o mercado estava subindo bem e hoje tá subindo bem de novo. Mas para a gente entender, Alex, eu sempre gosto de fazer um esclarecimento dos movimentos recentes para a gente saber se é uma tendência ou se é um movimento pontual, se é precificação. E para a gente entender o que está acontecendo hoje, a gente primeiro tem que entender o que aconteceu ontem, que foi um movimento extremamente agressivo. Foi um dia que a gente teve o dólar puxando 2% de alta, a gente teve Chicago caindo 2% para a soja, e aí criou-se muitas explicações a respeito desses movimentos, mas hoje, à luz do cenário financeiro, do cenário econômico, a gente consegue entender de fato o que aconteceu, o que mexeu com os mercados, e é importante a gente saber isso para nós definirmos o que vai acontecer pela frente, tentar fazer uma previsão, porque se a gente não sabe o que aconteceu, a gente não consegue saber se isso vai continuar movimentando. Por que eu estou dizendo isso? Ontem eu recebi muitas notícias colocando tudo na conta da greve do Canadá. A greve do Canadá ela é importante? É extremamente importante, mas ela não foi a grande responsável por este movimento e eu não acredito que a greve lá tenha força de fazer com que isso seja uma tendência, que a queda em Chicago seja uma tendência, que a alta do dólar seja uma tendência. Deixa eu contextualizar para ficar claro para quem não acompanhou esses movimentos e até para quem acompanhou, para a gente esclarecer nossa audiência. Essa greve no Canadá, a gente está falando de uma greve ferroviária. Duas das maiores ferrovias do Canadá paralisaram, são mais de 10 mil funcionários paralisados, e eles estão pedindo ali um acordo de segurança no trabalho e redução de jornada trabalhada. De cada 4 trens, 3 estão parados, ou seja, a gente está falando de 75% das ferrovias paralisadas. Impacta carga, impacta passageiros, há um estudo ali que pode haver um impacto na economia de 250 milhões de dólares por dia, mas para o grão. Por que isso impactou o grão? Eu ouvi muitas pessoas perguntando, será que porque o Canadá ele consome muito milho dos Estados Unidos, muita soja dos Estados Unidos, por isso que a bolsa caiu tanto? Não. O Canadá ele não aparece entre os 3 maiores consumidores e importadores, nem de soja nem de milho. De milho, ele no ano passado importou menos de 1 milhão de toneladas, ele ficou em 5º lugar na média. De soja, ele é o 17º importador de soja dos Estados Unidos. Os compradores americanos são bem conhecidos pelo mercado. De milho, o principal cliente é México, Japão, China e Colômbia. De soja, são parecidos também. China, México, Japão, só que muda o Egito, né? Não é a Colômbia, saúde. Eu acho que eu ouvi vocês errando aí, saúde. Então, o Canadá ele não é um importante consumidor de grãos.
Por que que a gente viu aquele movimento todo em Chicago, aquele alvoroço e tudo sendo colocado na conta da greve? Aí sim é que eu digo a importância da gente entender o que causou o movimento para nós sabermos se isso pode impactar mais tempo ou não. O Canadá, ele é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos. É como a gente aqui é a Argentina. A Argentina é o nosso segundo maior parceiro comercial também. Mas não são nos grãos. A gente não compra, a gente não vende para a Argentina em grandes proporções para falar que uma greve lá de navios iria faltar produto aqui no Brasil. Mas o Canadá, ele é um importante parceiro comercial nos Estados Unidos de outros produtos, tanto de compra quanto de venda. Então, quando se fala numa greve ferroviária, onde tudo passa por ferrovia no Canadá, a gente está falando de transporte de alimento até de petróleo, madeira, fertilizante, carvão. O Canadá é o segundo maior exportador de fertilizante, o Brasil também compra. Então, quando a gente fala do Canadá paralisando 75% do transporte no Canadá é ferrovia, criou-se o medo que os Estados Unidos poderiam sofrer pressão inflacionária. Então, esse foi o ponto, para ficar claro. Greve no Canadá de ferrovia criou o medo de que os produtos para o americano ia ficar mais caro, porque eles compram muita coisa do Canadá, vendem muita coisa para o Canadá, então vem o medo de inflação. Medo de inflação nos Estados Unidos cria o medo, o receio, de que a taxa de juros não vai mais ser cortada. Então, esse foi o grande ponto. Não vai cortar mais taxa de juros, porque o Canadá fez uma greve, a inflação nos Estados Unidos vai voltar a subir. Se não vai cortar a taxa de juros, imediatamente o mercado ativa aversão a risco, porque os Estados Unidos têm dado que mostra que vai entrar em recessão, tem dado que mostra que não vai entrar em recessão. E aí o que o mercado fez? Comprou dólar e vendeu commodities. Então a gente teve aversão a risco. Sobe aquilo que é seguro, o dólar é extremamente seguro, a gente viu o ouro atingir máximas na quarta-feira, sobe aquilo que é seguro, cai aquilo que é risco. Só que depois disso, a gente teve hoje, 11 horas da manhã, no simpósio de Jackson Hole, o buraco do Jackson, né, porque acontece na cidade de Jackson, que é um vale, o Jerome Powell falar com todas as letras, o presidente do Fed, está na hora de cortar juros. Então, aquele medo que a greve tinha causado, de que os Estados Unidos poderiam manter os juros mais altos porque ia bater na inflação, ele foi embora. Então, é importante a gente entender esse contexto. Greve no Canadá vai interferir no setor de grãos? Não vai interferir no setor de grãos, como foi divulgado aí por algumas pessoas, porque não é nem por maldade, é pela falta da informação mesmo. A greve no Canadá tinha-se o medo de atingir a economia, a inflação, e isso aí mexeu com as bolsas. E aí, Alex, para te devolver, eu quero até recomendar ao pessoal que está assistindo a gente, nós postamos no nosso Instagram, já vou fazer uma propaganda aqui no meio da conversa, nós postamos ontem um vídeo no Instagram nosso falando, gente, não tenha medo, é um exagero. Essa queda de Chicago é um exagero, essa alta do dólar é um exagero, as coisas vão voltar para o seu trilho. E aí lá no vídeo a gente explica o porquê, porque não é um chute. E é interessante a gente ver que hoje o mercado está respeitando, porque a gente ainda vê que o mercado respeita uma lógica. Então, que as técnicas de análise, elas ainda funcionam. Porque às vezes você vê um mercado muito especulativo e ele descola de tudo, ninguém entende nada do que está acontecendo. Agora não. A gente conseguiu identificar que o movimento de quinta foi um excesso, foi um medo exagerado, mas na sexta-feira a gente está vendo voltando. Você bem colocou, a soja em Chicago ela não recuperou tanto que caiu de ontem, mas ela está fechando essa semana acima do que fechou semana passada. E esse é um ponto muito positivo, sobretudo para o produtor americano que está extremamente endividado, viu, Alex? Muito bem, você explicou muito bem essa interferência de ontem no mercado que justificou aquela pressão negativa, enfim. Hoje o mercado retomando, justamente, enfim, voltando aí a olhar fundamentos. Mas quando a gente olha para o fundamento, quando a gente olha para o que tem pela frente em termos de informação, qual que é a tendência, Ronaldo? O que a gente pode esperar dos preços ou do comportamento de variação desses preços aí, da soja principalmente? Então vamos lá, vamos dividir essa resposta pelos três tripés, né, do preço da soja: Chicago, prêmio e dólar. Deixa eu começar aqui pelo prêmio então, Alex, que eu acho que já vai de encontro com o que vai repercutir aqui para o produtor brasileiro. A gente não deveria ter queda para a soja na quarta-feira. Na quinta-feira, aliás, né?
Isso, Porque na quinta-feira a gente teve um dado muito importante. O chinês comprando quase 1 milhão de toneladas da soja nova dos Estados Unidos. A soja brasileira, ela está barata para quem vende, mas ela está cara para quem compra quando você compara com a soja dos Estados Unidos. A gente está falando da soja do Brasil chegando em torno de $485 a tonelada lá na China, enquanto a soja americana chega em torno de 430. Então a gente está falando de uma diferença muito grande. E aí a gente já falou isso muito aqui. Olha, cuidado que a soja americana está muito mais barata, não tem por que o chinês continuar comprando soja do Brasil, ele vai migrar para os Estados Unidos. Esse reflexo a gente já está sentindo em agosto. Quando você pega o line-up de agosto, tem em torno de 7 milhões, 6,9 milhões de toneladas de soja nomeada para a China. Esse período a gente tinha que ter 8, 9 milhões de toneladas. Então, nós exportamos bem até julho. Foi um grande movimento. Julho para a soja foi o melhor julho da história, mas daqui para frente a gente não tende a manter esse ritmo de volume sendo exportado, justamente por causa da competição americana. Então nós temos 2 pontos agora olhando para os Estados Unidos. Um lado da oferta, que o ProFarmer está dizendo que os Estados Unidos pode ter mais oferta do que nós imaginávamos, e é um ponto interessante porque o FDA ele não é obrigado a seguir o ProFarmer. Para contextualizar quem está acompanhando a gente, ProFarmer é um crop tour de uma empresa privada, eles fazem isso todo ano, há muitos anos, então tem uma credibilidade, tem uma metodologia muito eficaz, o mercado confia nos números da ProFarmer, só que o FDA, a gente já viu anos em que a ProFarmer mostrava números abaixo do relatório de agosto, o FDA não seguia a ProFarmer. Mas quando a ProFarmer mostrava números acima do relatório de agosto, aí o FDA procurava se encontrar com o ProFarmer. O que nós estamos vendo agora é o ProFarmer validando os números de agosto e podendo até mostrar números acima do FDA. Acima do que números acima? De produtividade. Então o mercado começou a criar a expectativa que o relatório de setembro possa aumentar a produção dos Estados Unidos de soja e de milho por causa dos números da ProFarmer. Então, de um lado, a gente tem a oferta dos Estados Unidos que está dizendo que vai muito bem, obrigado, e pode vir ainda maior, mas de outro lado, a gente tem o maior comprador do mundo que está abandonando o seu principal fornecedor. Talvez abandonar seja uma palavra forte, mas está reduzindo os nossos ritmos. O chinês sempre gostou de comprar milho do Brasil por causa da qualidade, mas sobretudo por causa do preço. Se o preço americano é mais atrativo, ele vai para lá. E, infelizmente, a gente tem visto o produtor brasileiro muito passivo, Alex, assistindo, e a gente tem batido na tecla várias vezes. Olha, nós não temos um caminho muito otimista pela frente. Tudo bem que tem um laninha e pode segurar os preços, mas quando o soja estava 140 no porto, eu quase briguei, falei, venda, é oportunidade. Eu não falei exatamente com essas palavras enfatizando como uma ordem, venda, mas foi quase isso. Olha, 140 é uma oportunidade, 140 é uma oportunidade no porto. E aí a gente viu o produtor resistindo muito. Agora, a gente ainda tem pressão de queda para a soja brasileira, olhando para o nosso prêmio, porque o nosso principal cliente, o maior comprador do mundo, está olhando para a soja americana, Alex. Ô, Ronaldo, mas não tem a concorrência interna, não tem a demanda interna que de alguma forma pode segurar esses prêmios? É um ponto interessante, olha só. Eu acredito que a gente vai ter um dos piores estoques de passagem da história esse ano, um dos mais baixos. Ou seja, Ronaldo, se é pouquíssimo estoque final, então é exatamente essa linha de raciocínio que você está levantando. Então a gente vai ter a sustentação dos prêmios. Deveria, mas eu não acredito que isso acontece com uma grande força para segurar a queda por 2 motivos. Primeiro, que o nosso mercado interno ele vai consumir aí 54 milhões de toneladas, enquanto a gente está falando de uma exportação de 96 milhões de toneladas, o mercado interno ele é bem menor que o mercado internacional. E o nosso mercado interno, ele segue o preço de paridade. Então, se o prêmio lá fora não tiver muito atrativo, não tem por que o mercado interno sustentar os prêmios sozinhos. Ele vai seguir a paridade de exportação. Esse é o primeiro ponto. Isso não é uma análise, não é opinião. Sempre o mercado respondeu dessa forma. Segundo ponto. Diferente do milho, a entre-safra do milho, a gente tem ela num movimento diferente. A nossa colheita é junho, julho. A soja, o nosso pico de entre-safra, é novembro, dezembro, quando os Estados Unidos estão oferecendo a sua safra para o mundo. Os Estados Unidos ele vai começar a colher daqui 1 mês e meio. Então, quando a gente está no pico da entre-safra brasileira de soja, quando está faltando soja aqui no mercado interno do Brasil,
não tem problema para o mercado internacional, porque ele está buscando lá dos Estados Unidos. Tudo bem que o Brasil não tem muita soja não, mas não estou buscando do Brasil agora mesmo, estou buscando dos Estados Unidos. E o que é que vem depois de dezembro, janeiro, fevereiro? A nossa colheita. Então, um pequeno estoque de passagem no Brasil, ele é fator de alta, ele sustenta um pouco os prêmios, mas ele não é tão preocupante como se fosse para o milho, por exemplo, porque é um período que os Estados Unidos estão entregando soja para o mundo e é um período que logo no início do ano a gente está entrando em fase de colheita. Então, o que é que vai impactar agora para a tendência de preço? Obviamente, o tamanho da safra brasileira, o que é que nós vamos plantar em setembro, a área que nós vamos plantar. A gente está vendo muitos arrendatários entregar terras, nós batemos recorde de recuperação judicial. Se você entrar no Serasa Experian lá, o Serasa vai mostrar para você que o primeiro trimestre foram mais de 106 recuperações judiciais em 2024, enquanto 2023 era em torno de 40. Então, estou falando do setor agrícola, de produtor. Então, a gente viu muito produtor entregar a terra arrendada, mas, inverso a isso, a gente também viu muito produtor investir em terra, comprar novas terras. Então, o que nós vamos ter que medir agora é o tamanho da nossa área plantada e, obviamente, o clima. O clima, ele era um fator que nós podíamos bater martelo que ele ia segurar preço em alta porque tinha um laninha muito bem desenhado. Agora não tem mais, o mapa está mudando, está muito mais indicando um Enzo ali do que um laninha. Tem ainda, eu sei que talvez possa muita gente discordar, mas tem ainda um desenho de laninha, mas o mercado vai esperar agora, porque era um laninha com grandes probabilidades, 80%, 90%, hoje tem menos de 60%. Então o clima e a safra brasileira, ela obviamente é um ponto de dúvida, mas o nosso estoque final sendo baixo, pelo período que a gente está passando agora de uma super oferta americana, o comprador internacional já olhando para os Estados Unidos, eu não acredito que o mercado interno vá manter os prêmios elevados muito altos se o prêmio internacional não estiver tão alto, Alex. Muito bem. Daí você tinha falado aí que a gente ia analisar os três fundamentos, né? Os três formadores de preços. A gente falou de prêmio, Chicago e dólar. Qual que é a sua percepção aí? Bom, para Chicago é um ponto interessante, porque tudo que eu estou falando aqui de ProFarmer, de oferta americana, a gente podia entender que os Estados Unidos vai vir com uma oferta muito grande e vai jogar Chicago para mais baixo do que está. O que mais me pergunto é se a gente acredita se Chicago vai perder os 9. Então, indo bem direto, eu não acredito que Chicago perde os 9. Em 2020, a gente teve os Estados Unidos com 14,6 milhões de toneladas de estoque final, que é um estoque muito alto. Chicago veio para 8,8. 14,6 milhões de toneladas de estoque final, Chicago 8,8. Esse ano, o que o USDA está falando, pelo menos falou isso até no relatório de agosto, é os Estados Unidos fechando com 15,2 milhões de toneladas. Então, peraí, se 14,8 chegou a 8,8, com 15 milhões de toneladas vai vir abaixo dos 9, certamente, vai buscar esses 8. Eu não acredito, porque 14,8 lá em 2020 não era o mesmo cenário de consumo que os Estados Unidos têm hoje e que a China tem hoje. A China saiu de 90 milhões de toneladas para 101, 102 milhões de toneladas de compra de importação de soja. Agora está se falando em 110, 109, quase 110 milhões de toneladas. Então, pelo equilíbrio do estoque final com o que nós temos de atualização de demanda, eu não acredito que nós temos fatores para Chicago derrubar os 9. Eu acredito que Chicago vai se manter acima dos 9. Se a gente for olhar para quadro de gráfico, nós temos uma resistência muito forte ali na casa de 9,80, ou seja, eu não acredito que também volta para 10, mas nós temos um suporte muito forte ali na casa de 9,50. Tudo isso vai se sustentar a depender do número que o USDA trazer para setembro. Se o USDA, não estou falando nem de produção aqui não, nem de produtividade, estou falando de estoque final. Se o USDA trouxer um estoque final acima de 16 milhões de toneladas, de 17 milhões de toneladas, aí a gente muda a leitura. Aí é óbvio que tem uma pressão muito forte de queda para Chicago tentar romper os 9. Pelo nível que a gente está agora, Alex, 9,52 agora para setembro, 9,73 para novembro, Chicago, para setembro, tem que cair quase 6% para perder os 9. Tem que cair mais de 7% para novembro para perder os 9. É possível.
Claro que é possível. Para o milho, eu já acho quase impossível perder os 3, porque tem que cair quase 20%. Então, no milho, eu acho que nos 3 já está precificado. Agora, para a soja, é possível. A gente viu semana passada Chicago perder mais de 5%, mas eu não acredito. Eu acredito que Chicago já está no preço. Ela vai sofrer distorções, como a gente tem visto. Nós vimos ontem uma distorção por causa do mercado financeiro. Gente, bota na cabeça uma coisa. Soja é um papel de bolsa. Ele é o seu produto. Você bota ele dentro do caminhão, você consome, você moe, você faz óleo. Ele é um produto real, mas ele também é um produto digital. Ele também é um produto de mercado de cassino. A bolsa é um grande cassino. Sempre que sair uma notícia que vai impactar o mercado financeiro, soja, milho e Chicago vão acabar sentindo. Então a gente vai ver distorções, como nós vimos ontem, por causa do mercado financeiro. Então, de novo, não foi só o movimento da greve do Canadá que fez, porque o Canadá consome muito dos Estados Unidos. Não, não consome tanto milho e tanta soja assim, consome outras coisas. Foi uma pressão inflacionária sobre taxa de juros. Nós ainda vamos ver isso acontecer. Mas depois o mercado vai corrigir, como a gente está vendo acontecer hoje. Caiu 2% ontem. A soja ontem tinha 2 fatores. O ProFarmer, que era um fator para derrubar a soja em Chicago, mas a gente teve a demanda chinesa, que era um fator para segurar. Então, olha para você ver, talvez ela cairia ontem 0,5%, não dá para ninguém saber, 1 ponto alguma coisa. Hoje ela está voltando 1,14. Então seria isso. Ontem ela cairia com esse 1 ponto aí, pelo que caiu de 2 ontem, o resultado foi uma queda de menos de 1%, talvez por causa da oferta americana. Então, para Chicago, ela vai sofrer, a soja em Chicago vai sofrer essas influências, essas distorções, mas eu acredito que sempre vai voltar para o seu nível ali de equilíbrio, que é ainda acima dos 9. Agora, se o FDA em setembro jogar o estoque final para cima de 16 milhões de toneladas, para cima de 17 milhões de toneladas, o mercado já vai começar a duvidar, porque vai dizer o seguinte, espera aí, a demanda chinesa, a importação chinesa, eu não vou nem chamar de demanda, a importação chinesa, ela vem aumentando ao longo dos anos. Aumentou consideravelmente, legal, interessante, mas o consumo interno dos Estados Unidos é difícil de acreditar que eles vão conseguir consumir isso tudo de soja, porque a grande bola da vez era diesel renovável, era biodiesel. E a gente viu que a EPA e os tribunais americanos não estão chegando num acordo de aumentar a mistura de biodiesel, de fazer com que as pequenas refinarias aumentem, ou sejam obrigadas, porque pequena refinaria até então não tem obrigação de misturar o biodiesel, e eles estão tentando fazer isso. Então, a grande aposta era óleo de soja ser mais utilizado para biodiesel, para diesel renovável, e aumento de produção de farelo por causa da falta da Argentina no ano passado. Então o mercado ele vai duvidar do consumo interno dos Estados Unidos, porque a Argentina já está de volta, porque a produção de óleo está capengando, não está dando muito certo. E aí, então, ficando um estoque final, saúde de novo para você, Alex, ficando um estoque final acima de 17 milhões de toneladas, beirando 17 milhões de toneladas, aí eu vejo uma pressão adicional que pode fazer com que a soja queira vir abaixo dos 9. Mas se ela vir abaixo dos 9, é ainda para ficar ali perto de 8,8, 8,9, não é para vir muito abaixo disso. Então, para ficar bem claro, eu duvido, eu não acredito que a soja venha abaixo dos 9. Mas isso não quer dizer que vai ser bom para a gente. Isso quer dizer que tem uma demanda para o produtor americano, por causa da China. O problema que a gente não sabe é o que o FDA vai trazer de produtividade em setembro. Ele tem que manter esse número de agosto, que já é um número muito alto. Só que a gente sabe que o FDA gosta de aumentar a oferta. Ele não pode aumentar a oferta. Ele não aumentando a oferta, deixando o estoque final em torno de 15 milhões de toneladas, que já é muito, mas eu acredito que Chicago se sustenta nos 9. E aí o dólar, Alex, a gente tem todos os sinais lá fora, os Estados Unidos querendo baixar juros, o Japão mantendo juros à taxa de 0,25. A gente está concorrendo com o México, porque o Brasil tem uma taxa de juros de 10,5%, o México tem uma taxa de juros de 10,75%. O que é concorrer? O pessoal pega dinheiro emprestado em quem tem juros baixos e colocam para render em quem tem juros altos. Então, o Brasil é o primeiro bola da vez, porque a gente exporta, porque é um emergente que cresce muito. E o México tem uma taxa de juros também muito atrativa. O problema do dólar no Brasil é o nosso cenário interno doméstico. O nosso déficit primário está em 68 bilhões de reais até agora, em 2024. A gente está devendo, já tirando ali os juros da dívida, 68 bilhões, e a meta é fechar o ano devendo 0. Então o mercado já sabe que não vai bater essa meta. O problema
é que não é a meta, é que a lei orçamentária, nós podemos chegar ao final de 2024 devendo 28. Nós estamos devendo 68. Nós podemos chegar ao final de 2024 devendo 28. E aí a conta já não fecha. Qualquer um aí pode fazer a continha de padeiro. O problema é que o Haddad anunciou um plano de reduzir 15. Espera aí, meu amigo, não é só 15 que você precisa reduzir. É por isso que a gente não tem o dólar abaixo de 5,40. A gente, pelo setor técnico lá fora, ainda mais com essa fala do Jeremy Powell hoje, está na hora de começar a cortar juros nos Estados Unidos. E o Galípolo falando ontem que não vai cortar juros no Brasil, que o Brasil, quando fala que o Brasil vai subir juros, a primeiro momento pode ser uma reação ruim, porque a bolsa cai. Mas a longo prazo é bom, no sentido de dólar, tá? Juros altos não é bom para ninguém, mas no sentido de dólar. Juros altos no Brasil atrai capital para cá. Então, se os Estados Unidos estão falando em reduzir juros, o Japão fala em manter juros e o Brasil fala em subir, dólar técnico é um dólar abaixo de 5,40. Mas por causa desse problema do cenário doméstico, a gente não sabe se o Brasil vai conseguir finalizar o ano dentro da meta, dentro da lei fiscal, aí o mercado fica um pouco reticente, a gente mantém dólar em torno de 5,40. E para te devolver, a Dilma, ela sofreu um impeachment por muito menos, viu? Por muito menos do que isso aí, improbidade administrativa, pedalada fiscal. A gente está vendo as maiores arrecadações da história do Brasil. Junho foi uma grande arrecadação fiscal. Julho, nós arrecadamos, saiu ontem a divulgação do Tesouro Nacional, da Receita Federal, 231 bilhões de reais arrecadados. É o recorde do recorde, é o melhor julho da história. Mas a gente está também com um dos piores saldos, um dos maiores déficits. Em 2020, o Brasil tinha um grande déficit fiscal porque foi pandemia. Espera aí, esse ano nós não temos pandemia nenhuma. 2023 já ficou muito negativo. 2024 precisou de um novo arcabouço fiscal para dizer, você não pode ficar devendo mais que isso aqui não, senão é crime. E a gente está com a dívida muito alta. A conta não dá para entender. É a maior arrecadação, não tem uma saída de dinheiro tão alta como nós tivemos na pandemia. Por que o dinheiro está sumindo? Aonde que esse dinheiro está parando? Então, assim, é uma coisa que o mercado não é bobo, o mercado está assistindo, não vai precificar isso agora, mas está esperando para ver. Se o Lula não chegar ao final do ano devendo menos de 28 bilhões, é impeachment nele, porque a Dilma caiu por muito menos que isso daí. E a situação é muito séria. Então o mercado vai esperar, e é uma das razões que a gente não tem dólar abaixo de 5,40, por causa do nosso cenário doméstico, Alex. Muito bem. Ronaldo, então, qual que é a sua orientação para o produtor que está vendo a gente? O que ele precisa ter em mente, ou que estratégia ele precisa estar ali sendo desenhada para ele tentar entender e atravessar esse mercado? Sempre que você me faz essa pergunta, a gente está passando por um momento que eu devia estar aqui falando assim, produtor, você já fez o que nós falamos lá atrás? Porque sempre que você faz essa pergunta, a gente tinha deixado lá atrás. Então, para responder a sua pergunta, eu vou devolver a pergunta para a audiência. Quando o soja lá no Porto estava em torno de 5,40 e a gente falava que era uma grande oportunidade, eu não tenho a mínima intenção de acertar no olho da mosca, viu, Alex? Quem tenta acertar no olho da mosca acaba errando mais do que qualquer outro. Então, eu falava que 5,40 era um ponto psicológico muito forte. Claro que a soja veio a mais, veio a 144, a gente conversou disso aqui quando estava acontecendo, 146 ouvi indicação, mas não vi realizar, 145 ouvi indicação, mas não vi realizar, 144 eu vi realizar no Porto. Então, estava em torno desse 140, a gente dizia, é uma oportunidade, não acho que consegue subir disso. Hoje, nós temos soja no Porto em torno de 130. Então, a pergunta que eu queria devolver a pergunta sobre o que fazer daqui para frente, quando estava lá naquele nível que a gente falava, é uma hora para se pensar em venda. Você vendeu? Seja a venda futura, seja a venda spot no momento. Bom, dólar, de fato, para responder a sua pergunta, o que fazer, o que nós entendemos que deve ser feito daqui para frente, eu ainda continuo com muito medo do nosso preço Brasil. Não por Chicago, porque Chicago acho que já está um pouco no preço, pode vir uma pressão de queda,
mas muito pelo prêmio, porque a China migrando para os Estados Unidos, nós vamos sentir isso no prêmio, e também pelo dólar. Eu estou falando de um cenário que, eu estou falando de números, mas política é uma ciência imprecisa. Política não é uma ciência que a gente consegue medir com tamanha exatidão. Imagina, chega no final do ano, o governo entra dentro da lei orçamentária, ele consegue cumprir e se aproxima da meta. A gente vê esse dólar vindo para 5,20, que foi o patamar que ele saiu. Quando que o dólar começou a ficar extremamente louco, maluco? A partir dos 5,20, quando o Lula começou a abrir a boca, falar um monte de besteira, logo em seguida veio o medo de recessão nos Estados Unidos, logo em seguida veio o aviso de aumento de taxa de juros no Japão, e a gente teve esse dólar disparando, chegando acima de 5,70. Então, o dólar ele saiu da casa de 5,20. Vai que no final do ano, a gente tem todos os fatores lá fora para devolver o dólar para 5,20. Só tem o fator doméstico que não deixa. Imagina, chega no final do ano, a conta fecha. Não sei, eu não acredito, mas pode ser que chegue. Então, sempre que o dólar tiver um repique de 5,50, acima de 5,50, nós vemos como oportunidade de fazer travas, porque nós não acreditamos em dólar se mantendo nesses níveis no curto, médio prazo, falar agora para o final do ano, né? Porque a partir de setembro agora, os Estados Unidos vai começar a cortar juros, e aí o Brasil é o cenário doméstico imperando. Então, acima de 5,50, eu acho que é um bom... Vai acontecer de novo, porque o nosso cenário doméstico não é tranquilo. A gente ainda não finalizou a questão da reforma tributária. A gente ainda tem um governo que trabalha contra o povo, essa é a verdade. A gente tem um governo que não entende economia. A gente tem um governo que acha que mercado é contra. A gente tem um governo que nem entende o que é mercado, para a verdade, porque ele acha que mercado é um bando de gente operando gráficos, e o mercado, quando a gente fala, é o povo. O mercado é o preço. Mercado é o valor das coisas, é o valor de uma sociedade, de uma cidade, de um governo. Então, esse governo ele vai trazer momentos de dólar acima de 5,50, acima de 5,60 de novo. Nós entendemos que isso é mais uma oportunidade. Mas, Alex, é importante o produtor que está ouvindo a gente, que precisa vender, ou o comerciante que precisa vender, que a gente não está no momento de ser só passivo. A gente perdeu muitas oportunidades de participar do mercado com os preços melhores. Agora a gente já está com os preços mais baixos. Eu não acredito que esses preços vão se sustentar ainda. Não acredito que a gente vai despencar mais R$10. Vim ali para 118, 120, mas perder esses 130 que a gente está falando no Porto hoje é uma grande probabilidade. E aí faz a conta. Você consegue sustentar aí mais uma queda de R$5, que é bem possível de acontecer? Então, eu acho que não é a hora mais de ficar só assistindo. Já devia ter tomado uma decisão lá atrás. Não tomou agora? Pense com carinho no mercado que você está assistindo agora, porque a gente está numa pré-colheita americana. A gente está com os preços dos Estados Unidos muito mais atrativos que o nosso. E o produtor americano está extremamente endividado. A gente tem, o próprio USDA divulga esses números, a gente vem acompanhando com os bancos, os relatórios do setor agrícola dos bancos dos Estados Unidos, eles mostram que o produtor tem rolado muitas dívidas. Não entra na inadimplência, mas está jogando as dívidas para frente. A gente tinha no ano passado o setor agrícola devendo em torno de 400 bilhões. Esse ano está falando mais de 500. Então é uma conta muito alta. O que isso quer dizer? Que o produtor, na hora da colheita, vai aumentar a sua oferta, parecido com o que nós vimos acontecer na colheita do Brasil. Não foi negociado muito lá atrás, porque vinha a expectativa de preço melhor, Esse preço melhor não aconteceu, na hora que colhe, se vê obrigado a vender para honrar as contas. O produtor americano hoje está na mesma situação. Ele não está muito comercializado, ele está... Só 15% do programa de 2025 está feito, já era para estar com mais de 30%, então ele está pouco vendido e está muito endividado. Então o que o mercado espera, a China, mais do que isso, o que a China espera é que na hora da colheita vai vir muita oferta dos Estados Unidos para o mercado. Então isso daí vai fazer com que Chicago crie mais pressão de queda, mas como o chinês está olhando para lá, pode sustentar, mas o reflexo do prêmio tende a ser na veia. Então, não vou falar para você vender tudo, desfazer de tudo que tem, mas eu sempre falo para você melhorar a sua média à medida que você pode, e nesse momento agora, talvez seja não prejudicar a sua média segurando demais, porque a gente tem uma colheita americana no meio do caminho, Alex. Muito bem. Ronaldo, tem algumas perguntas aqui que estão focadas em milho. Vamos ver se a gente consegue rapidamente responder aos nossos participantes aqui. O Geraldo Matos
está dizendo que físico de milho não sai dos 60. Tem motivo específico para isso? O que a gente pode dizer para o Geraldo? Esse 60, ele falou físico, mas vou transferir ali para a Bolsa, né? Dependendo da região que ele estiver falando, pode ser que esteja na casa dos 60 mesmo, mas ali na Bolsa a gente tem segurando nos 60. Eu não acredito, quando a gente olha para preço porto, e essa sempre é a referência que nós temos que fazer quando a gente vai falar de B3, a gente vai falar de bases, é o preço porto. A gente não tem uma sustentação de preço para manter setembro muito distante dos 60. Hoje nós estamos com o porto ali na casa de 63. A paridade está na casa de 59. Está muito diferente, está muito distante. O que isso quer dizer quando está distante assim? Que você pode ter uma necessidade de compra pontual. O que é essa necessidade de compra pontual? Agora a gente está migrando de soja para milho. As trades elas estão virando a chave. Está embarcando muita soja ainda. E uma coisa, eu não estou querendo dizer que onde não embarca soja não embarca milho. Pelo contrário, Porto tem condição de embarcar as duas coisas ao mesmo tempo. Embarca soja, embarca milho, embarca açúcar. Não é por infraestrutura, não. É por mercado mesmo. A soja ela vai reduzindo o apetite e o milho ele vai aumentando. Quando você tem a paridade muito abaixo do preço que o Porto está pagando, às vezes esse preço do Porto ele é ilusório. Por que ele é ilusório? Porque alguma trade precisava completar algum navio rápido, aí ela veio pagando R$ 2 acima do mercado, porque o mercado de milho acabou de passar pela colheita, a colheita já está praticamente finalizada, o produtor está sentando em cima. Por esse fator psicológico, ela precisa completar uma carga rápido, ela vai lá e paga esses R$ 3 a mais. Não quer dizer que ela vai ficar no mercado pagando mais por muito tempo, não. Quer dizer que ela precisava comprar um volume pontual. Esse volume pontual que ela precisava comprar acaba dando uma mensagem errada para o mercado, para dizer que o preço está lá na 63. E é isso que o mercado tem enxergado. Vê quando liga para o porto lá, Paranaguá, Santos, quanto que você está comprando aí milho? Estou comprando a 63. Então, setembro vai ficar na casa de 59, 60. E a gente tem Campinas ali ainda trabalhando na casa de 60. Então, setembro, para ser bem objetivo e bem claro, e sobretudo por causa do indicador Exalc, eu acho que a maioria já sabe, mas às vezes tem gente chegando de novo no agronegócio, e sempre é bom, eu gosto de fazer isso, porque quando eu comecei no agronegócio, Alex, há 10 anos atrás, há mais que 10 anos atrás, ninguém falava muito didático para mim, e eu tinha que descobrir as coisas meio a forceps, ia estudando, não estou entendendo nada, é meio difícil de entender as coisas aqui do agro. Então é sempre bom, às vezes, explicar uma coisa que pode parecer óbvia para quem está há muito tempo, mas saiba que sempre tem gente nova chegando. A Bolsa, setembro, ela vai fechar com a média dos 3 últimos dias da Exalc. Então, por exemplo, ela vai fechar no dia 3, ela vai pegar no dia 13, sempre é dia 15, ou dia 13, dia 16, sempre é do dia 15, o dia 15 tem que dar no dia útil. Os últimos 3 dias é a média da Exalc que a Bolsa vai liquidar. E a Exalc está na casa de 60. Então, eu acho que o setembro ali ele vai morrer no 60, ele vai liquidar no 60, a gente está a menos de um mês. Ele já não é mais referência tanto assim para físico. As empresas, a grande maioria, já desmontou os seus hedges, porque já recebeu os volumes. Então, o setembro ele já não vira mais a referência, vai reduzindo a liquidez a partir de agora. Agora, o novembro a 63, eu acho que é um milho caro. Olhando para B3, olhando para histórico de spread, eu acho que é um milho caro. Então, milho, olhe para exportação. Qual que é o guia do milho no Brasil? É Porto. Se a gente fechar agosto exportando menos que 6 milhões de toneladas, na verdade a gente tinha que exportar pelo menos 7 milhões de toneladas em agosto. Mas se a gente não exportar acima de 6 e alguma coisa, é uma pressão muito negativa para milho para setembro em diante, viu? Então, o setor de milho, a gente está passando por um momento no milho meio quieto, meio calmo, no sentido o produtor acabou de colher, vai tirar suas férias, está voltando agora a olhar para a soja, para o plantio da soja, o milho vai ficando meio escanteado. Mas fique alerta, se em agosto a gente não exportar pelo menos 6 milhões de toneladas para o milho, os preços do milho vão voltar a mirar para baixo. Muito bem. O Ivan Srutrovski, acompanhando preços de milho no mercado interno, não está com tendência de baixa. Essa semana, indiferente de Chicago, algumas regiões do Brasil tiveram até alta nos preços. E Porto e CPEA se mantendo. É um pouco do que você descreveu aí, certo, Ronaldo?
Alex, deixa eu até mandar um abraço para o Ivan. Eu não conheço o Ivan pessoalmente, eu não tenho relação, não tenho contato, mas sempre nos vídeos nossos aqui o Ivan faz questão Tá aqui com a gente de perguntando, comentar, né? de participar. Então, obrigado, viu, Ivan, por sempre dar essa moral para a gente aqui acompanhar. E às vezes eu falo demais, fica extenso, e a pergunta sempre aparece aqui no final, quer dizer que ele está com a gente aqui há muito tempo. É isso aí que é o sentimento que nós temos. CPEA subindo um pouco, veio, né, nessa escalada de 59, agora já está a 60 e alguma coisa, 60 e 12, saiu de 59,70 da semana passada. O Porto se mantendo. O que nós temos acompanhado são mais essas compras que dão essa mensagem imaginária para o mercado, um pouco ilusão. Eu preciso comprou ali tem o fator psicológico. O produtor que colheu já não está aceitando preços mais baixos e a trade que está no mercado e precisa honrar aquele compromisso que ela fez, ela vai lá e compra no preço que tiver. E aí o produtor não quer vender, só vende 2, 3 acima, ela vai lá e compra. Mas isso não quer dizer que é o grande mercado que está assim. É quase que o mercado de exportação isolado. O comprador interno, a grande maioria está de barriga cheia e ele não está optando por arriscar tanto, por fazer isso que a trade está fazendo. Então a nossa conta de paridade ela está um pouco abaixo, dizendo para a gente o seguinte: essas oportunidades de R$ 3 acima não é o grande mercado, não. Isso aí é alguma coisa pontual que acaba talvez criando um psicológico, porque se eu vendi a 63, eu chego no meu vizinho e falo, ó, o fulano que veio aqui falou para você colocar 60 no Porto, não leva não, porque ele pagou 63 para mim. Isso vai criando uma rede de sustentação de preços, mas isso não quer dizer que é o mercado. Isso é um psicológico que vai sendo feito, porque quando é esse sistema psicológico, ele volta logo para o que é soberano, ele se desfaz. Então pode ser oportunidade de se aproveitar também, Ivan. Muito bom. Bom, acabou de aparecer mais uma pergunta aqui. Ronaldo, primeiramente, parabéns pelo bate-papo com os produtores. Agora com os produtores de suíno de Pará de Minas. E agora queria saber sobre... É porque eu tive em Pará de Minas essa semana, Alex. Então ele está parabenizando você pelo bate-papo com os produtores de suínos lá em Pará de Minas. E agora ele quer saber a sua opinião. De mim, viu? Como é que é, Ronaldo? Judiaram de mim porque foi 2 dias sem dormir. Assim. Eu estava num evento em Goiânia, cheguei em casa 2 e pouco da manhã, fui para Pará de Minas, saí de lá 3 horas da manhã, foi 2 noites assim sem dormir. Eu até falei isso para eles lá, mas foi muito bom. Para mim foi um prazer muito grande. O Bruno tá dando risada aqui, viu? Mas a pergunta dele é assim, ó. E agora queria saber a sua opinião, como está a demanda interna pelo milho nesse segundo semestre? O que você tem visto de demanda? A pergunta do Bruno Rodrigues, que está dando risada da sua canseira aí, viu? Aproveitar que o Bruno deixou a deixa e agradecer mais uma vez de público que a Cogran que levou a gente lá. E é muito gostoso, a profissão leva a gente a conhecer o Brasil como um todo. É muito cansativo, mas é muito gostoso a gente poder conhecer o Brasil, que você sabe, Alex, eu morei em Londres, faz 5 meses que eu voltei de Londres e voltei com muita saudade. O Brasil é o país que eu amo e a profissão que eu estou de análise de mercado, eu tenho que ficar muito orgulhoso porque ela me permite conhecer o país que eu amo. Então, obrigado, pessoal, por receber a gente tão bem lá. Agora, olhando para a pergunta, o consumo interno, ele está indo muito bem também. O consumo interno brasileiro esse ano deve bater os 84 milhões de toneladas, um pouquinho a mais, ano passado foi 81. Uma grande alta desse consumo veio das usinas de etanol. A gente teve no ano passado em torno de 15 milhões de toneladas, esse ano a gente mede 17. E Alex, eu vou puxar um pouquinho aqui a sardinha para o nosso lado, porque o time da Royal faz uma medição de usina extremamente minucioso. Primeiro, porque nós temos algumas usinas aqui dentro da carteira que abrem para a gente sem receio. Segundo, porque a gente tem uma relação boa com grande parte do mercado de usina de etanol de milho. Então é um número assim bastante confiável, tanto que nós abrimos para a nossa carteira. Olha aqui, ó, por que nós achamos que é 17 milhões? A gente pontua, nesse estado aqui tem essa usina, essa usina, essa usina, essa usina, e o número final ali de consumo. Mas o mercado interno, por mais que ele é um grande consumidor, ele vai consumir mais esse ano, ele está relativamente abastecido, ele está relativamente de barriga cheia. O que o comprador interno tem feito agora, na sua grande maioria, é esperado para ver o que nós vamos exportar, porque o comprador interno sabe que é muito alta a chance de nós chegarmos no final do ano com estoque final de milho
extremamente alto. Ano passado, a gente chegou com um estoque final de 7 milhões de toneladas. É um grande estoque. Para ter ideia, 2022 nós finalizamos com 3 milhões de toneladas. 2022 nós finalizamos com 3. Então, olha só, 2023 a gente finalizou com 7. Nós já começamos 2024 com estoque alto. E se a gente não exportar 40 milhões de toneladas, 41 milhões de toneladas, a gente pode chegar no final do ano com estoques finais perto de 9 milhões de toneladas. Então, esse 8 milhões que eu estou falando agora é a gente exportando 41,5. E que está um número que parece que está difícil de sair, mas a gente está mantendo aqui essa estimativa. Então, o mercado interno, ele tem um grande consumo. Agora, contra o milho, tem muita demanda e muita oferta também de sorgo. O sorgo está indo para as usinas de etanol para fazer etanol a partir do sorgo. A usina que faz etanol de milho também faz etanol de sorgo. E o sorgo teve uma grande... Na própria formulação para ração, o sorgo vai muito bem, substitui o milho em alguns aspectos. Então, o sorgo se apresenta como um grande concorrente de milho. Nós já tivemos uma oferta significativa de sorgo, mas a gente ainda tem um estoque de sorgo muito alto, viu? Tem muito sorgo guardado, para usar aqui mais fácil essa palavra. Então, o sorgo vai concorrer com o milho no consumo interno e o comprador sabe disso. O comprador interno ele está assistindo as exportações não indo muito bem e ele escolheu arriscar. A gente já viu, falei até isso com o Bruno Rodrigues, falei até isso com a turma em Pará de Minas, a gente tem visto alguns compradores optando por usar o estoque agora e nem comprar da mão para a boca. Não sei se era interessante fazer isso, porque a gente fala, talvez seja interessante você manter a compra e deixar o estoque ali e talvez usar esse estoque ali, mas na virada, na entre-safra, quando estiver perto da safra verão começar a ser colhida. A gente tem visto compradores, não, está usando o estoque porque acreditam que vão comprar ainda mais barato no final do ano. Eles podem estar errados, mas esse movimento acaba criando uma pressão agora, Alex. Muito bem. Pessoal, obrigado pela participação de vocês aqui no chat do YouTube. É sempre bom ter a manifestação aí dos nossos internautas para nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica. Hoje, por exemplo, o pessoal estava se interessando aí mais pelo milho, né, Ronaldo? Mas Ronaldo deu uma aula aí sobre o que está acontecendo com a soja também. Obrigado aí pelas manifestações. Não se esqueçam de fazer inscrição no canal, não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de acionar o sininho ali para você poder ser lembrado pelo YouTube sempre que a gente estiver no ar com os nossos convidados. Ao meu caro Ronaldo Fernandes, meu muito obrigado mais uma vez, Ronaldo, pela disponibilidade de estar aqui, principalmente por dividir com a gente o seu conhecimento aí. E fique à vontade para divulgar as redes sociais que eu sei que você vai pedir, Ronaldo. Tá quase uma tradição já, né? Eu terminar pedindo. Mas, Alex, você vê, não sei se a gente falou muito tempo, mas eu estava distraído aqui olhando para a tela. Tá quase um cenário de Mad Max. Eu sempre quis fazer uma gravação meio pôr do sol e agora finalmente consegui. Aí eu tô meio distraído aqui porque eu tô vendo o sol baixando e várias pessoas já perguntaram pra gente, esse fundo é de verdade? Vocês filmam com a avenida de fundo? É de verdade, tanto que vocês viram o movimento do sol aí hoje, e o sol está se pondo meio amarelado aqui, mas aqui fica a coisa mais linda na avenida em Goiânia. Para você acompanhar a Royal, inclusive ver mais desse cenário aqui da T63 em Goiânia, segue a gente lá na Royal.rural, e não é só a T63 que tem lá não, Alex, a gente divulga informações também, inclusive eu sugeri aqui no início, quero reforçar, ontem a gente publicou um vídeo lá antecipando, e foi um vídeo bastante arriscado para mim, porque a gente evita cravar coisas. Eu não falo assim, olha, com certeza isso vai acontecer, porque o mercado é um ser vivo, de hoje para amanhã, na noite, pode acontecer muita coisa ali no hemisfério norte. Mas ontem estava muito forte para a gente o movimento de que não era real, de que iria voltar, e a gente recebeu muitos comentários. Ronaldo, você me tranquilizou, porque depois que eu vi o seu vídeo, eu estava pensando já em desfazer de tudo, de operações de dólar, sobretudo mais operações de dólar, estava precisando liquidar tudo. Depois que você falou ali, eu me acalmei. Então a gente tem essa preocupação de trazer para você informações que a gente acha que eu acho que o meu vídeo pausou, né? Voltou. A gente tem essa preocupação de trazer para vocês informações que são relevantes para a sua tomada de decisão, mas sempre pé no chão, sempre sensata. Então siga a gente lá também no Royal.rural, Alex. Boa!
Ronaldo Fernandes, obrigado, meu amigo. Volte sempre. Grande abraço para você. Um abraço, até a próxima. Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural, trazendo, portanto, as informações do mercado da soja. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando os negócios para soja, milho e também o trigo. Vamos lá? Para setembro, 9,52, 10 pontos mais 75 de alta. O novembro fechou com 11,5 de alta a 9,73. O janeiro, 9 dólares e 90 centes por bushel, 11 pontos mais 25. E o março, 10 dólares e 6 centes por bushel, 11 pontos de elevação. Portanto, uma sexta-feira positiva e uma semana também encerrando aí de forma positiva acima da finalização da última sexta-feira. Vamos ver o que aconteceu com o milho. Milho no vermelho, setembro, 3 dólares e 67 centes por bushel, uma queda de 3 pontos mais 75. Para dezembro, 3,91, queda de 2,5. Para março, 4,09, queda de 2 pontos. Para maio, 4 dólares e 20 centes por bushel, caindo 1,5 ponto. Esses são os números do milho. Vamos ver o trigo. Trigo também no vermelho, só a sojinha escapou hoje. Setembro, 5 dólares e 2 centes por bushel, queda de 8 pontos mais 75. Dezembro, 5,28, queda de 7 pontos e meio. Março, 5,49, perdendo 7 pontos mais 25. E maio, 5 dólares e 60 centes por bushel, queda de 7 pontos e meio. São os números já de finalização das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.